Olá pessoal, paz seja convosco, mais uma vez aqui para gravar um vídeo para falar com você. E às vezes tem muitas pessoas que perguntam o motivo de gravar, o motivo de estar me expondo de repente. Tem gente que pensa, quer se aparecer, quer ibope. Na verdade eu me sinto bem todas as vezes que eu faço um vídeo e expresso a minha opinião, e que longe está de ser a opinião mais correta, ou de ser o dono da verdade, ou de encerrar qualquer assunto. Mas quando eu faço isso, principalmente eu me sinto bem por estar compartilhando algo, e me sinto melhor ainda quando alguém comenta e diz, olha, realmente essa sua palavra, esse seu comentário, essa sua opinião me ajudou a pensar em algo. Então eu quero aqui mais uma vez, em alguns minutos, poder compartilhar com você algo que esta semana realmente chamou a minha atenção. E o que eu quero falar é a respeito de viver o tempo presente. Toda vez que eu gravo vídeo, ou em algumas das vezes, eu sempre digo, olha, a minha intenção não é dar lição de moral para ninguém, não é tentar demonstrar que a minha opinião é a correta e a sua está errada, é tentar me esconder atrás de uma falsa religiosidade, espiritualidade, de maneira alguma, mesmo porque eu conheço as minhas limitações, as minhas falhas, os meus pecados, os meus defeitos, mas mesmo assim eu sei também que mediante a minha palavra, apesar de todas as minhas limitações, ainda existe algo que Deus pode fazer através da minha vida e através de uma palavra de compartilhamento como essa. A respeito do que eu quero falar, vamos lá. Eu ouvi essa semana um preletor falando algo e realmente me chamou a atenção. Ele disse assim: a maioria dos problemas dos seres humanos, das pessoas, é que elas não conseguem viver o agora. Sempre a sua mente, a sua cabeça, o seu cérebro, a sua imaginação, o seu coração, ou está no tempo passado, ou está demasiadamente no tempo futuro. E isso mexeu muito comigo. Realmente, quando eu faço um vídeo, eu também estou ministrando para mim mesmo. Eu lembro que uma professora sempre, quando eu era criança, ela pedia para nós darmos aula para os alunos, uma espécie de apresentação, e ela sempre falava, olha, quem ensina aprende duas vezes, e isso é uma realidade. Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu não sei você, mas isso está muito intrínseco ao ser humano. Infelizmente nós, seres humanos, muitas das vezes deixamos de viver o agora, o hoje, que é o único tempo ao qual nós temos realmente poder, autonomia. O passado, nós não temos possibilidade alguma de mudá-lo. O futuro, nós nem conhecemos. Até as pessoas dizem o futuro a Deus pertence, e é real. Quem de nós consegue definir o dia de amanhã? Então esse é um problema sério, um problema do ser humano. Eu acredito que nós precisamos dosar muito bem isso, para não acabarmos caindo em alguns erros. Deixar o presente se esvair, deixar o presente escapar pela palma das mãos, por excesso de pensamento no passado, por excesso de pensamento no futuro. E esse preletor, esse cidadão, ele falava o seguinte, que a própria ciência já comprovou que o nosso cérebro ele está um pouco adiantado sempre. Por certo lado, em determinado momento isso é bom. Por exemplo, por uma questão de segurança, o seu cérebro ele consegue assimilar algumas coisas de maneira adiantada e rápida, de tal forma que você consegue se defender, consegue fugir, consegue escapar
de algumas situações. Por outro lado, um lado negativo, é que em muitas situações nós só vivemos o futuro ou o passado. E aí, eu quero compartilhar algo com você, e alguns textos bíblicos. Eu não vou ler, até mesmo para esse vídeo não ficar extenso, e não é essa a intenção de ter um vídeo muito longo, mas um vídeo onde você possa refletir por alguns momentos a respeito desse tema. E que você possa realmente, que nós, na verdade, vamos aqui, eu quero também me incluir, que nós possamos viver o presente e viver com qualidade, com dedicação, sabendo que o passado não pode mudar e que o futuro nós nem conhecemos. Alguns pontos que eu quero destacar para você. Os estudiosos dizem que o excesso do pensamento no passado é depressão. O excesso de pensamento no futuro é ansiedade. Daí, duas doenças que andam de mãos dadas, a depressão e a ansiedade. Então nós precisamos, com a graça do Senhor, com alguns ensinamentos da palavra, com algumas palavras, dosar isso na nossa vida. Por exemplo, biblicamente falando, o povo, quando sai do Egito e está em direção à terra prometida, você vê essa história ali em Êxodo, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, você vai ver o seguinte, a partir do capítulo 13, 14, que o povo começa a caminhar pelo deserto depois de o Senhor ter efetuado grandes milagres e maravilhas no deserto. Quando o povo está lá no deserto, depois de algum tempo, a Bíblia diz que eles sentem saudade do passado. E pelas dificuldades aparentes e do momento, eles então começam a querer retroceder. Você sabe que existem algumas situações que nos trazem saudosismo, nostalgia. Então o primeiro ponto é, aquele povo lembrou, entre aspas, das coisas boas do passado, que eles julgavam, na verdade, ser boas. Mesmo eles sendo escravos no Egito, mesmo sendo torturados e humilhados, naquele momento presente eles estavam livres, mas enfrentaram uma dificuldade, se lembraram do passado. E eles quiseram retornar. A Bíblia diz que eles então começam a cogitar para Moisés de retroceder. Porque lá no Egito nós tínhamos pelo menos cebola e alho para comer. Veja bem, cebola e alho. É lógico que naquele momento eles não tinham a provisão, mas o Senhor, ele concedeu um milagre. Uma segunda situação, quando lembramos de forma negativa do passado e ficamos remoendo aquilo. Uma história bíblica, Gideão, quando Deus aparece para Gideão e diz, vai nessa força, Gideão, que você é o escolhido para que você possa batalhar as batalhas do Senhor e conduzir a esse povo à vitória. E a Bíblia diz que Gideão, então, lá no livro de Juízes, ele começa a argumentar com Deus. Quem sou eu? Olha para o meu passado, a minha família é a menor, a minha família é a mais pobre. Então ele lembra de maneira negativa do seu passado. Ele começa então a argumentar, olha, o meu passado não foi bom, porque a minha família é isso, a minha família é aquilo, é a menor, é a mais pobre, é a mais carente, é a mais humilde. Como eu serei alguém hoje? Percebe? O primeiro exemplo que eu te dei, quando a pessoa olha para o passado de maneira positiva, ela tem aquela nostalgia, no passado foi bom. Segundo exemplo, quando ela olha para o passado e o passado foi mal, mas ela vive presa naquilo e não consegue avançar. Esses são dois exemplos de viver lá atrás, olhando pelo retrovisor da vida. Isso não pode acontecer. Agora, falando de futuro, existem situações onde nós olhamos para o futuro de maneira errada. E não estou falando que seja errado sonhar, planejar, projetar, tudo isso eu faço. Mas existem pessoas que simplesmente olham para o futuro de maneira errada. Quando a pessoa, por exemplo, ela olha para o futuro de uma maneira utópica, aí ela fica sonhando, fica nas nuvens, se eu ganhar amanhã na loteria, se eu ficar milionário, então eu serei
feliz. E a pessoa, ao invés de viver a vida no hoje, no agora, no presente, ela começa a vislumbrar somente o futuro de maneira errada. Isso é um erro. E quando a pessoa ela vislumbra o futuro de maneira negativa, também é um problema. Ela fica ansiosa, ela pensa, amanhã será que eu vou ter emprego? Amanhã será que os meus filhos serão alguém nessa vida? E ela não vive hoje, e ela projeta o futuro de maneira errada. Então, o que eu aprendo com isso? Esse preletor chamado Márcio Micheli, ele falou apenas a respeito de viver o presente, e eu adaptei algo biblicamente para poder transmitir aqui para você e compartilhar com os amigos. Eu preciso aprender a dosar o hoje, porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, ele é enganoso. A própria Bíblia declara que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, o cérebro, a mente, a intelectualidade, a sede de todos os sentimentos, muitas das vezes faz ele trabalhar nos dois extremos, ou no passado ou no futuro. Como que nós podemos dosar isso? Olha, o passado não pode ser alterado. Nós precisamos entender que o que foi feito já passou. O futuro nós não conhecemos. Então vamos viver o hoje, vamos projetar, mas vamos sempre de maneira equilibrada saber que nós não temos controle do amanhã. Vivamos o presente dia. Isso é bíblico. Olha um exemplo bíblico em Mateus 6, quando você lê a Bíblia em Mateus 6, Jesus disse, olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Olha, as aves dos céus, elas não juntam em celeiros, elas não colhem, elas não cegam, e eu alimento cada uma delas, elas não se preocupam. Veja os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas eles se vestiam ou se vestem melhor do que o próprio rei Salomão. E aí Jesus diz, eu não vou alimentar e não vou vestir muito mais a vós, que são filhos, que são a imagem e semelhança do próprio Pai. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Mateus 6,34 nos dá um conselho. Eu ouvi esse versículo quando eu tinha aproximadamente 14 anos. E eu guardei no meu coração. E como eu te disse, eu preciso trazer a memória sempre para eu não cair nesse erro de me preocupar com o passado ou de ficar ansioso com o futuro. Mateus 6,34 diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. A Bíblia diz, olha, você não deve estar inquieto pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E a Bíblia continua dizendo, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje. Vamos viver o hoje. Sabe, algo que acontece muito também, que faz com que as pessoas não vivam hoje, é isso daqui, ó. Até tá carregando o celular, ó. Mídia social, rede social. Muitas das vezes a pessoa, ela vive de coisas que aconteceram, ou vive a vida dos demais e não consegue viver o agora e o seu momento com a sua casa, com a sua família. Que nós possamos aprender a viver o hoje, sempre tendo aquele sentimento que eu digo, gratidão. Deus abençoe a sua vida, o passado já foi. Não fique preso ao passado, você tem o hoje para escrever uma nova história. Não existe borracha que apague o passado, mas você sempre tem em mãos um lápis para escrever uma nova história. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.